Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Você é interessado pela anistia? Toda a direita é, né? Principalmente os parentes, amigos das pessoas, inclusive nós, nosso canal aí que ajuda tanta gente aí pelo Brasil afora. Nós queremos sim anistia. Nós temos novidades sobre a anistia, tá? Temos novidades sobre a pauta da anistia e nós temos também informações da Argentina, né? Que senadores irão na Argentina. Nós já tivemos senadores que foi lá. O Girão foi lá, a Damares foi lá. E o senador aqui do meu estado, Magno Malta, também foi. Né? E diz que eles não conseguiram ver onde que eles estavam presos, a cela. Esses foram tragos ali para uma sala e ali foram ouvidos ali pelos senadores. O Girão prometeu voltar. Ele olhou o extintor, que estava vencido, papapá, e falou, eu vou voltar. Eu não sei se o Girão não conseguiu falar com ele, só foi a Damares e o Magno Malta, salvo engano. Mas vamos lá, agora vamos voltar. Vamos ver quem vai voltar. A Damares também fala das condições dos patriotas e o Lula fala também sobre o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro também responde, o pau quebrou. O pau quebrou. A Damares, ela gravou um vídeo aqui, pessoal, falando sobre os patriotas lá. Dá uma olhada no que ela fala, só para vocês entenderem, ó. Presídio feminino. Eles agora estão num presídio maior, um presídio com mais estrutura, mas passaram dos piores cárceres da Argentina. Um deles chegou a ficar 47 dias sem ver a luz do dia, porque era uma cela tão pequena, tão escura, 47 dias sem ver o sol. Um dos presos, ele teve rompimento do ligamento no joelho, estava no presídio. Quem é da área do esporte sabe que é uma das piores dores. Ele anda e o joelho faz um barulho estranho, ele grita de dor, ele precisa de cirurgia, ele precisa de ressonância, mas o sistema prisional na Argentina é tão caótico como o nosso, filas enormes. A menina está com câncer, a mamografia, meses para ela conseguir uma mamografia e câncer de mama. Então, essas pessoas estão sofrendo no cárcere e longe da família. Está aí, a Damares que esteve lá e viu e sentiu na pele como que estão lá. Então vamos lá. E agora os senadores vão, então. Não, pessoal, não, eu falei Argentina, né? Não. Os senadores vão aos Estados Unidos, tá bom? Mas vamos lá, tem pessoas também nos Estados Unidos, no México, se não me engano. E tem pessoas também na Argentina. Então, nós soubemos agora como estão os presos da Argentina. Vamos ver agora os Estados Unidos. Quem vai lá para os Estados Unidos, lá no México, salvo engano, é lá que está preso as pessoas. Vamos ver quem são os senadores que irão para lá? Vamos. Um grupo de senadores irá na cidade de El Paso, no estado do Texas, aí, ó, no extremo oeste dos Estados Unidos, para visitar três presas mulheres, hein? Eu sei quem são elas, nós já até falamos sobre elas aqui. Salvo engano, é de São Paulo, né? Ali, acho que uma ou duas. Elas foram detidas por entrarem em situações irregulares no país e são acusadas de envolvimento no 8 de janeiro. O requerimento para viabilizar a visita foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal na última quarta 28, prevendo a continuação das visitas técnicas a prisões para investigar denúncias de tortura contra detentos envolvidos no 8 de janeiro. A presidente do colegiado, senadora Damares, do Republicanos, ainda não agendou a data para a diligência no país norte-americano. A CNN, o senador, Girão, do Novo, né? Ele é do Novo, ressalta que o julgamento aplicado ao caso das três brasileiras violou a lei brasileira e que, por isso, não podem ser consideradas fugitivas da justiça. Abro aspas. Entendemos que essas pessoas se submeteram a um julgamento político, com diversas violações da lei brasileira, e começar pelo foro de julgamento, que não deveria ser o STF. Foram julgados por um juiz parcial, sem direito a uma pena individualizada e proporcional.
E a própria redução das provas, como o acesso às imagens internas, por conta disso, busca asilo nesses países, disse aí a senadora. Uma diligência semelhante já ocorreu na Argentina, quando representantes foram ao país verificar as condições que se encontram os brasileiros detidos no país. Participaram da missão oficial Damares, Magno Malta, né? Os brasileiros presos no país haviam solicitado asilo à Comissão Nacional de Refugiados na Argentina, mas foram detidos após pedido de extradição encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal. No requerimento apresentado por Girão, o parlamentar afirma que cerca de 200 pessoas ainda permanecem privadas da liberdade, muitas delas em condições desumanas, em relatos de abusos e violações de direitos humanos. Fico muito triste. Já já o Lula e o Bolsonaro aqui falam, hein? Peraí. Eu fico muito triste em ler uma matéria dessa. Por quê? São dois países de dois presidentes que se elegeram, né, pessoal, como direita, né? Como direita. E essas pessoas foram para lá na confiança, né? Na confiança. Olha, o Trump, papapá, vão para lá. E chegando lá são presas. Mesma coisa na Argentina. Mesma coisa na Argentina. Vamos lá, o Milei ganhou 400 presos, exilados, foram para lá, 500 ou mais. Chegam lá, são presos, tem uma lista rolando lá, a prisão é pior do que aqui, não sei o quê. Cara, eu vejo o seguinte nessa história, né? Não ir lá visitar. Tinha que visitar, sim, mas o foco principal não é a visita. Você ir lá visitar, oi, tudo bem? Você tem que trazer respostas, né, Girão? Eu acho que o Girão tinha que conversar, essa equipe, com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Milei. Ué. Ô, Milei, tem gente aqui, cara, presa, vieram para cá confiar em você, bicho. E aí? Por que não conversar com o Milei? Ele é intocável? Já esteve aqui no Brasil, num movimento aqui, inclusive pela anistia em Copacabana, não foi? E por que não conversar com o Milei? Qual o problema de conversar com o Milei? Milei, está acontecendo isso. Às vezes você não sabe, mas está acontecendo, cara. Pessoas presas. Me parece que vai ter um julgamento, né? O dia 18, na Argentina, para resolver o problema, né? Se vai mesmo deportar essas pessoas ou não. Nos Estados Unidos, mesma coisa. O Eduardo Bolsonaro, que está lá fazendo um brilhante trabalho, conversar, falou: ó, nós temos aqui 3 patriotas presas. O Donald Trump não deu anistia a todo mundo lá? Ué, dá o asilo também a essas 3 pobres coitadas que estão lá presas. Conversar logo com o cara, pessoal. Esse negócio de visitar e volta para casa. Ah, eu vou lá, visitei, vou gravar um vídeo aqui, aí amanhã esquece. Não é assim, cara. Eu acho que tem que falar com o presidente dos Estados Unidos. Isso mesmo. Isso mesmo, conversar com o presidente. Ou pelo menos tentar. Marcar uma audiência com ele e conversar, explicar para ele. Porque essas pessoas foram enganadas de novo, né? Eles foram enganados no 8 de janeiro, na passeata lá para baixo dos ministérios eles foram enganados, no outro dia o exército cercou todo mundo, eles foram enganados de novo, aí depois falaram que ia levar para a rodoviária, levaram para o presídio, foi enganado de novo, né? E foram enganados, e agora foram para outros países, foram enganados de novo. É só enganação para cima desse povo, cara. Só enganação. Concorda comigo? Ué. Agora vai ficar preso lá, aí deporta para cá. E o tanto que eu sofri? Em barco, em travessia. Você assistiu aqui a live com o Romário? O Romário Patriota? Você viu que situação que aquele cara e outras pessoas passaram? Você prestou atenção?
Aí chega em outro país que está confiando no cara, não, agora vocês vão ficar presos, que é pior do que lá, agora depois vocês vão voltar também. Ué, era melhor ter se entregado aqui, então. É, que pelo menos a família estava visitando. Estava aqui no Brasil, a mãe, o pai tinha feito uma carteirinha, estava visitando na prisão. Não, o cara tá lá comendo o pão que o diabo amassou para depois ser deportado de lá para cá, puxandão. Ó, algema todo mundo. Traz para mim. É justo isso? É claro que não. É claro que não. Foram para lá porque confiaram. E agora sendo deportados, igual criminosos de lá para cá, não. Sou contra isso aí, tá? De jeito nenhum. Vamos ver aqui o que o Eduardo falou aqui? Bora. O Eduardo tá falando aqui de um julgamento que vai acontecer essa semana. Bravo, hein? Quer ver? Só bem rapidinho. Hoje é domingo, mas essa semana que vai entrar agora ela é importantíssima. Acabou o prazo de vista do ministro André Mendonça e volta à pauta do STF, sob a presidência do Barroso, a questão da regulamentação do marco civil da internet. Ou seja, o STF está dando todos os indicativos de que vai mais uma vez atropelar o Congresso, fala que o Congresso demora para legislar, quando na verdade não legislar também é uma opção. E essa avaliação do timing, do tempo correto para você fazer uma nova lei ou não, é dos congressistas, não é do STF. Ninguém votou em ministro do STF para se intrometer e fazer uma avaliação e uma decisão sobre novas condutas dentro da internet. Então, fique atento, porque isso é importantíssimo. Afeta empresas americanas, afeta a liberdade de expressão e tem muita coisa em risco, inclusive para o tabuleiro político eleitoral de 2026. Só bem rapidinho, hoje é domingo, mas... Aí, ó. Pessoal, tinha o efeito Trump aí. Tinha um evento aqui que ia acontecer nos Estados Unidos, mas foi transferido, viu? Foi transferido para São Paulo, tá bom? Esse evento aí, tá bom? Barroso, Lewandowski, Aloysio, né? Entre outros aí. Esse evento ia acontecer nos Estados Unidos, mas agora vai ser em São Paulo, né? O motivo, acho que vocês sabem, né? Olha o que o Lula falou aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha. Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história é dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Nesse evento aí que o Lula está do PSB, o Lula diz, então, que o Eduardo será preso. Ele falou, já gravei, vocês viram aí, falando que o Eduardo será preso. Isso não cabe ao Lula falar isso, né? Isso cabe ao judiciário julgar, né, pessoal? Julgar. Então, meu querido, esse negócio de juiz antecipar, presidente antecipar, isso está tudo errado, né, pessoal? Tudo errado, tá? Não concordo com isso, não. Mas no Brasil tudo está acontecendo, né? Os ministros do Supremo vai lá e fala assim para a Rede Globo: nós vamos prender ele. Nós vamos prender ele. Nós vamos condenar ele. Aonde já se viu, gente, um negócio desse, gente? Pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, me ajuda aí a curtir, me ajuda a compartilhar. Vamos falar, então, da anistia, né? Anistia. Então, veja bem, o Bolsonaro vai se reunir com Hugo Mota agora, essa semana. Quando ele chegar de viagem, ele está viajando a trabalho, né? O Bolsonaro, lá em Rio Grande do Norte. E aí, quando ele chegar, ele vai marcar uma reunião, porque tem já um projeto de anistia, né? Prontinho o projeto. Ele não leu ainda, o Bolsonaro, mas ele vai ler e vai discutir isso com o Hugo Mota. Já foi enjeitado duas, né? Reprovado duas. Vamos ver a terceira? A terceira anistia, então, se o Bolsonaro vai dar o ok? Então, você aí que quer anistia, você que espera a anistia, vamos aguardar essa semana, porque depende do Bolsonaro. Se ele falar, eu aceito essa proposta, a minuta está pronto,
pronta, eu aceito, ela será aprovada do jeito que o Bolsonaro der o aval. Lembrando que não foi o Bolsonaro que escreveu essa, né? Vai ser apresentada para ele. Foi escrita por Moraes, pelo Alcolumbre e Hugo Mota. Imagina o que tem nessa anistia. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, mas se o Bolsonaro aceitar, pronto. Por quê? Porque vai estar envolvido ali a Câmara, que vai votar lá. Se foi eles que estão apresentando, vai passar. O Senado tem que passar lá também. Vai para o Lula, né? Para o Lula assinar. O Supremo não vai questionar depois, porque o Moraes também está participando. Então veja que os poderes são todos juntos ali e formaram uma minuta para poder, então, apresentar Bolsonaro. Cabe a ele, Bolsonaro, dizer, né? Se ele aceita. Então, hoje, a anistia, pessoal, está na mão de Bolsonaro. Mas lembrando que ele só vai aceitar, né? Só vai aceitar uma coisa que for boa para você. Se não for boa, ele não vai aceitar. E vamos continuar lutando para uma anistia completa. E não uma meia anistia. Anistiar completo. O que é anistiar completo? Quem não fez nada, não paga nada. Quem quebrou, que pague. Eu sou contra anistiar todo mundo. Sempre falei para vocês, né? Quem quebrou, 1 ano e meio de cadeia, regime aberto. E pagar. Ó, pagar. Quem não quebrou, o nome já diz. Se não quebrou, não há crime, não pago nada. Simples assim. Vamos ver o que o Bolsonaro vai decidir, então, agora. Na chegada dele, já vai ser apresentada para ele essa minuta. Ele não quis se envolver nisso, porque ele está em viagem, né, pessoal? Fica chato, né? O cara está em viagem, vai ficar com a cabeça em minuta. Tá lá, deixa ele chegar, sentar, conversa com os advogados ali, juristas, pá. Vamos ver, vamos aceitar esse negócio? Vamos, bora, bola para frente. Porque se o Bolsonaro perceber também que a anistia não será aprovada, tem que achar um meio termo para poder aprovar. É melhor aprovar uma mais ou menos do que não aprovar nada. Porque senão a direita sai derrotada também. Então, você entendeu o que eu estou querendo dizer. Então tem que ver, achar um meio termo ali para poder aprovar. Concorda comigo? Agora, aprovar algo também e que não vai significar em nada, porque os patriotas já estão na hora de sair aí, ó. A maioria para o semiaberto. E aí? Pessoas com crimes bárbaros nas costas aí. Associação armada, não sei o que é isso? Não, tem que tirar isso das costas dos patriotas. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Forte abraço.